Graça e paz, a paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Maravilha, estão preparados para o que vai acontecer? Deus tem grandes coisas para fazer em nós e através de nós. Em nós, porque Ele é misericordioso e a mão de Deus continua estendida nos abençoando. E através de nós, porque nós somos catalisadores, somos as pessoas que irão levar a mensagem. Ele diz que a igreja é sal da terra e luz do mundo. Consequentemente, nós somos as pessoas que iremos abençoar a outras pessoas, a outras vidas, e Deus quer te usar de uma maneira exponencial. Amém? Nós vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Hoje já estamos chegando nos últimos cultos. Domingo não teremos culto. Domingo, dia 24, não teremos culto. Anota aí na tua agenda, por favor, para você não vir e encontrar a igreja fechada. Domingo, dia 24, não teremos culto. Deixamos para que a família possa se confraternizar e estar junta. Amém? Teremos culto na quinta-feira, que eu não sei que dia é. 28. Na quinta-feira, dia 28, teremos culto normal. Estaremos aqui adorando ao Senhor. E no dia 31, também não teremos culto às 18 horas. Teremos culto às 22 horas, que será o culto da virada. Eu espero você aqui em nome de Jesus. Amém? Vamos meditar na palavra. Não deixe para depois o que você precisa fazer agora. Eu não sei você, mas eu tenho tanta coisa que eu preciso fazer ainda esse ano. Eu não sei você, mas eu tenho. Não é comprar panetone ou comprar uma camisa nova, como disse o Luiz, uma camisa branca, uma camisa isso. Não, não é isso. Eu tenho coisas para fazer, eu tenho coisas para realizar, e eu estou esperando que ainda antes de terminar o ano, eu consiga fazer tudo o que eu preciso fazer. Parece que esses últimos dias ficaram mais apertados ainda. Eu tive 2 dias tremendos aí que eu não consegui fazer absolutamente nada, mas Deus está nos abençoando. A Bíblia nos diz, eu vou ler na linguagem de hoje, mas a Bíblia nos diz assim: pois há uma hora certa e também uma maneira certa de agir para cada situação. Nós estamos falando sobre não deixar para depois o que você precisa fazer agora, o que você precisa realizar agora. Às vezes precisamos tomar decisões agora, não é? E nós aprendemos uma coisa fundamental, que adiar, diferir, postergar, procrastinar, protelar é diferente de antecipar. Precisamos nos lembrar disso, e é quase que costumeiro isso. Me fala, você tem esse hábito, adiar o que é mais importante? Quantas vezes nós adiamos o que é mais importante? E eu acredito que aqui mesmo nós temos pessoas que há mais de um ano estão dizendo coisas desse tipo: essa semana eu começo a fazer uma caminhada, ou eu vou investir melhor nos meus relacionamentos com a família, ou eu vou começar a minha dieta segunda-feira, ou eu vou fazer uma poupança, esse ano eu faço uma poupança. Talvez você tenha dito: eu vou começar a ler um livro. É muito comum, não é? Ou talvez você diga: eu vou começar a aprender um idioma novo. Nós aqui já devíamos estar aprendendo um idioma novo, né? Tentar falar espanhol, né? Tentar falar espanhol. Tantos irmãos que vieram de língua hispânica, e a gente fica ali com um portunhol enrolado tentando falar, não é? E a gente não consegue porque não sabe, a gente acha umas palavras e aí de vez em quando a gente tem uma mania de colocar, mas amém? Quantos de nós já pensamos nisso? Eu vou começar a ter mais tempo de qualidade com os meus filhos, com a minha família. Quantos já disseram: esse ano eu vou investir na minha espiritualidade? E quantos não deixaram: eu vou deixar esse vício, eu vou deixar aquilo, esse ano eu vou ser dizimista? Quantos já disseram? A pergunta é: por que não hoje?
Por que eu tenho que fazer esse ano? No ano que vem vai acontecer, no ano que vem eu faço. Por que não hoje? Nós pregamos uma série de mensagens falando sobre esse assunto, ainda esse ano. E eu tenho visto Deus fazer coisas ainda esse ano. Hoje eu estava em casa, um irmão me chamou no interfone e disse assim: eu posso ir aí? Falei, pode, claro. Aí você fica naquela, né? Eu posso ir aí? Eu falei, já vem algum problema. Não, era uma bênção. Mas ele chegou sério, olhou para mim e falou: tenho duas coisas para falar. Fala, meu filho. Uma boa e uma ruim. Qual que você quer primeiro? Você vai ter que falar, fale as duas logo, deixa de história. Bom, a ruim é que eu vou ter pouco tempo na praia. Eu falei, tá bom. E a boa? A boa é que eu consegui um contrato de trabalho por 2 anos. Eu falei, glória a Deus. Mas eu estava orando com ele e nós oramos, Senhor, ainda esse ano, faz isso para o teu filho, dá essa bênção. Aí, Deus faz hoje, irmão. Não precisa esperar para o ano que vem, não. Deus faz hoje. O ano não acabou. O ano não acabou. Então a tua bênção pode chegar ainda. Amém? Então por que é que eu não posso fazer hoje? Por que eu não posso realizar hoje? Tem um assunto mais sério que talvez cada um de nós esteja adiando, e que é a decisão de servir ao Senhor, de trabalhar na sua obra. Quantas vezes nós já postergamos isso? Quantas vezes nós dizemos, Senhor, eu não tenho oportunidade, o pastor não me chama para pregar. E a obra de Deus é púlpito? A obra de Deus é pregar? Não. Quantas vezes nós já inventamos desculpas? Quantas vezes nós já arrumamos desculpas? Olha, veja as palavras de Jesus no Evangelho aqui. Ele diz assim: a outro disse, siga-me. Mas o homem respondeu, Senhor, deixa-me primeiro ir sepultar meu pai. Jesus disse, deixa que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse, vou te seguir, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Lucas 9, 59 a 62. A palavra aqui é para não inverter as prioridades ou a ordem das prioridades. Às vezes nós fazemos ao contrário, mas nós não podemos colocar as coisas de Deus em segundo plano na nossa vida. Não dá. Nós colocamos, mas não podemos. Por quê? O espiritual deve vir primeiro que o material. E nós precisamos estar atentos àquela coisa que a gente chama de tirania da urgência. Quantas vezes nós corremos atrás do urgente e deixamos o importante? Corremos atrás, tem que fazer isso hoje, isso é agora, que tem que resolver, que tem que isso, que tem que aquilo, e deixamos o importante. Jesus estava falando que a grandeza de segui-lo, que a grandeza de servi-lo, que a grandeza de fazer a sua obra é muito mais importante do que cuidar dos que já morreram. É isso, ele não está dizendo que não tem que cuidar da família, mas é muito mais importante. Ele está dizendo que nós temos que ter, ou priorizar a servir ao Senhor. Então entenda, olha, alguém já disse que o tempo é a cédula onde você elege o que é mais importante em sua vida. Olha o que Jesus ensina em Mateus 13. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo e, então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Mateus 13, 44, 46. Ele está falando do que aqui? Ele está falando do Evangelho. Tudo que Jesus fez e que mandou fazer foi: onde você chegar, diga, é chegado o reino dos céus. É chegado uma boa nova. Então você descobriu o Evangelho.
é o maior tesouro que você pode descobrir. Tudo que você fizer, tudo que você sacrificar, tudo que você abrir mão em prol dele, será um grande investimento. Acredite nisso. A questão é que você acha que tem o controle sobre as coisas, sobre as situações e até mesmo sobre o tempo. Mas eu aprendi que o homem sem Deus muitas vezes pensa que ele é o próprio Deus. Mas acredite, você não tem o controle sobre a sua vida. Eu falo diariamente, alguém já me disse: pastor, isso é um chavão. Mas não é. Deus está no controle. E eu creio piamente nesta palavra. Deus está no controle. E não adianta. Você pode ir para lá, pode ir para cá, pode fazer o que você quiser. Deus está no controle. E quando Ele está no controle e você permite que Ele controle a sua vida, o milagre acontece. A bênção chega, a vitória chega, a cura chega. Por quê? Porque você entendeu que Ele está no controle e se submeteu a Ele. Amém? Então, não deixe para depois o que você pode fazer agora. Entenda qual é o efeito do adiamento. O efeito do adiamento é, primeiro, o adiamento rouba de você a oportunidade de servir outras pessoas. Nós somos chamados para servir. O ensinamento de Jesus a nós foi servir. E Ele disse: olha, aquele que dentre vocês quiser ser o maior, seja servo de todos. Nós somos chamados para servir. Não fomos chamados para ser servidos. Nós não fomos chamados para ser honrados, nós somos chamados para honrar. Honrar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Eu tenho que aprender isso. Honrar, amar, cuidar, zelar. Esse é o chamado de Deus. Somos chamados para servir outras pessoas. E Jesus ensina, aliás, Paulo ensina da seguinte forma: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente de seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Filipenses 2, 3 ao 5. Então, esse é o chamado. Nós estamos aqui para cuidar. Nós estamos aqui para ajudar o irmão. Nós estamos aqui para servir ao irmão. Estamos aqui para servir ao Senhor. E Deus nos capacitou para isso. Talvez você não entendeu, não recebeu, não aceitou, mas Deus te capacitou para isso. O grande problema é que nós emperramos. Você já emperrou? Eu vou usar uma outra palavra ao invés de usar emperrar. Eu vou dizer empacar. Quem é do interior sabe um burro quando empaca, já viu não? O jumento empacou. Meu irmão, você não tira ele do lugar. Você pega na queixada do bicho e puxa, ele não vem. Não adianta, não tem quem tire. Por quê? Porque ele empacou. Tem crente que empaca. Tem crente que empaca. Sabe? Nós somos chamados para quê? Para cuidar. E cuidar significa que eu tenho que aprender algumas coisas, dentre elas ser resiliente. E é tão difícil cuidar, é tão difícil amar, é tão difícil servir, porque precisamos ser resilientes. E a resiliência é difícil. Quantas vezes precisamos nos curvar diante da dificuldade, diante do problema, diante de tantas coisas. Mas tem uma campanha na televisão, um slogan de um sabonete, de uma marca de cosmético aí, que dizia assim: os homens mais fortes são aqueles que cuidam. Aí eu descobri que eu sou fraco. Ele disse: o homem mais forte é aquele que cuida. E sabe qual é o problema? Nós postergamos, adiamos, empurramos com a barriga, deixamos para lá. E vem a pergunta: qual é a influência que você vai deixar para as pessoas que estão em sua volta? Hoje eu estava conversando com 2 pastores e uma me disse assim: eu estou doente, Alexandre. O que você tem, meu filho? Eu chamo ele de filho por problema de idade, a diferença de idade. Então eu disse para ele: o que você tem, meu filho? Eu estou com TDAH.
E rapaz, Eu falei, isso aí não é nada não. Já me diagnosticaram com essas coisas 1 milhão de vezes, eu não estou nem aí, eu estou muito bem. Não tem, não, porque está difícil, porque eu esqueço tudo. Eu falei, mas meu filho, para com isso. Não é assim. Mas a pergunta é, que influência você vai deixar para as pessoas que estão à sua volta? Para a tua família. Você vai deixar o quê? Qual é a herança que você quer deixar para os teus filhos? Dinheiro, poder, fazenda? Não sei. Será que isso é principal? Será que isso é fundamental? Será que isso vale? Será que isso conta? Será que isso nos dias atuais é principal? Vale a pena, né, nesses dias tão difíceis, desafiadores para a nossa sociedade, onde você tem droga, corrupção, enfermidade, inversão de valores de família? Como é que fica? Você não quer deixar para o seu filho uma outra coisa? Exemplo, fé, instrução. Você precisa decidir. Ou você atende o urgente, ou você atende o importante. Você tem que eleger o que é mais urgente, ou o que é melhor, atender o urgente ou atender o importante. Porque o urgente é terrível, toma todo o nosso tempo e você não consegue se programar. Você tem que decidir. Se deixar para depois, a procrastinação vai roubar de você a oportunidade de ser uma bênção na vida da tua família, na vida do teu filho, na vida de outras pessoas. Quando nós procrastinamos, deixamos de ser bênção, deixamos de ser abençoadores. Então, não deixe para depois o que você pode fazer agora. E o efeito do adiamento qual é? Rouba de você chance de grandes conquistas. Quando nós adiamos, perdemos a conquista. Irmãos, aprenda. Deus colocou nas tuas mãos um instrumento. Deus fez de você um instrumento e te adornou de dons, de capacidade, de chamado, enfim. E quantas vezes nós perdemos a chance que Deus nos dá e não conquistamos aquilo que Deus tem para nós. Provérbios 19:15 diz assim: a preguiça leva ao sono profundo e o preguiçoso passa fome. Não tem jeito, e é uma grande verdade. É uma grande verdade. A preguiça leva ao sono profundo e o preguiçoso passa fome. Então, nós precisamos entender que Deus nos chamou para fazer a sua obra. Ele diz: deixa o morto enterrar o morto, você vem e me segue. É importante entender que fazer a obra de Deus, que servir ao Senhor, é melhor que cuidar de mortos. Mas aprendemos que no decorrer de tudo isso, Ele nos chamou para servir, para cuidar de pessoas, para ajudar pessoas, para tratar de pessoas. Então, para tudo isso, nós temos algo tremendo: o que é urgente e o que é importante. E no meio desse caminho nós perdemos uma das coisas que é mais importante na vida de todos nós, chamada tempo. Você conhece isso? Gente, hoje eu corro desesperadamente com essa coisa chamada tempo. Eu estava conversando hoje, falei com 2 pastores, e eu olhei para a cara dos 2 e falei: meninos, eu queria ter a idade de vocês. Se Jesus permitisse que eu voltasse 20 anos atrás, só 20 anos, mais nada. Meu Deus, quanta coisa eu poderia fazer e quanta coisa eu poderia realizar. Então eu sei que eu posso, eu sei que Deus faz, eu sei que eu alcançarei. Então, se você tratar o tempo bem, Ele retribuirá o favor. Se você aprender a cuidar do tempo da tua vida. Perdemos tempo nas redes sociais mais do que tudo, e perdemos muito. Alguém disse assim: o fracasso acontece mais frequentemente por falta de energia do que de capital. Esse é um pensador chamado Webster. Então aprenda, nós perdemos tempo e fracassamos, não é por falta de capital, não é por falta de dinheiro, não é por falta de oportunidade de crescer, mas é por falta de energia. Perdemos o nosso tempo porque procrastinamos com tantas outras coisas que são o quê? Urgentes, e deixamos o importante. Deus te chamou para uma obra, está no teu coração. Eu não preciso dizer, você sabe qual é o teu chamado, qual foi o talento que Deus colocou na tua mão.
mas nós olhamos para onde? Para o urgente. Ah não, mas é que eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu tenho isso, eu tenho aquilo. E o Senhor está dizendo: deixa os mortos enterrar os mortos, mas você vem e anuncia o reino de Deus. O importante, vai anunciar o reino, vai fazer o querer do Senhor. Amém? Amém? Lucas 2:15 diz assim: quando os anjos o deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isto que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá. Maria, José e o bebê, encontraram Maria, José e o bebê deitado na manjedoura. O grifo aí é meu, eu grifei para você entender. Os pastores recebem a mensagem do anjo e eles fazem o que ali? O que eles fazem? Correram para onde? Para Belém. Vamos para lá, vamos correr, porque tem uma notícia boa, chegou boas novas, vamos correr para saber o que aconteceu. Jesus nasceu, e era uma grande notícia, e eles queriam ver aquilo de perto. Os pastores não procrastinaram, imediatamente eles agarraram a oportunidade de saber que estava acontecendo algo novo, algo extraordinário, e foram lá ver o que estava acontecendo e foram abençoados. Até hoje se fala dos pastores. Aliás, todo presépio que eu vejo tem o quê? Os pastores e os magos estão lá. Por quê? Porque se fala deles, porque eles tiveram a oportunidade de conhecer Jesus no seu nascimento. Amém? Agora entenda uma coisa, irmão: não existe procrastinador bem sucedido. Todo mundo que empurra com a barriga não alcança nada e não chega a lugar nenhum. Não dá, não chega a lugar nenhum, você não pode parar. O tempo não permite. Amém? Então encare as situações da vida, vença os teus gigantes, viva o momento de cada vez de forma intensa e fiel. Se você foi chamado para fazer alguma coisa, faça, e faça da melhor maneira. Faça com excelência, mas seja intenso. Não tem jeito, seja intenso. Por quê? Porque esse é o teu chamado. Esse é o teu chamado. Tem que ser intenso. Ah, mas eu vou pensar que talvez que... Gente, aliás, eu ando triste ultimamente, viu? Porque essa geração Z nasceu cansada. Meu Deus, que geração que não tem energia. Que geração mole. O que está acontecendo com essa geração? Essa geração Z. Tem uma aqui que já é alfa, né? Tem uma geração que é alfa aí, ó. Miguel, né? Miguel é geração alfa. Mas essa geração Z é uma geração cansada. Os caras vivem se encostando. O menino de 18 anos sai dali, ó, do terminal. Quando chega aqui ele quer sentar. Estou cansado. Eu falo: que é isso, menino? O que está acontecendo? O cara vai andar, ele anda assim, ó. Ele não levanta nem o pé, anda arrastando o pé. Eu estou dizendo que você foi chamado para fazer alguma coisa para o Senhor Jesus, e faça de forma intensa e fiel. Seja intenso no que você faz. Abra a tua boca e glorifique o nome dEle, adore o nome dEle. Amém? Eu vou contar uma história bem rápida. No século 20, um consultor administrativo chamado Ivy Lee encontrou um homem por nome de Charles no aeroporto, e os dois conversando, esse homem lhe pede um conselho e disse para ele assim: olha, eu queria ser mais produtivo e eu não estou conseguindo sê-lo. E o consultor diz para ele assim: olha, eu vou te dar um plano. Então ele sorriu e deu para ele um plano. Só que esse plano era tão desanimador por ser tão fácil. O homem, quando o Charles ouve a Ivy Lee dizendo para ele: o plano é esse, ele ficou desanimado. É muito fácil isso. E o plano era esse: a cada noite liste 6 coisas importantes para fazer no outro dia, em ordem de prioridade, e levante-se para realmente fazer. O que eu vou fazer amanhã?
Vai lá na minha mesa, vai ver o mês inteiro. Tudo que eu tenho para fazer amanhã. Está lá, agendado. Amanhã eu tenho isso. Está tudo agendado. E eu mostro dia por dia. Está lá. Você vai encontrar um monte de papel. Preso com clipes, que é tudo que eu faço com ok. O que eu consegui fazer naquele dia. Amém? É o que ele disse aqui. Aí sabe o que acontece? Charles pergunta para a Evili: quanto que custa esse conselho que você me deu? Ele falou: vamos fazer um trato. Nos próximos 6 meses, faça rigorosamente o que eu te disse para fazer. Depois que terminar esses 6 meses, verifique o benefício disso. E aí, você toma uma decisão. E diga quanto é que você vai me pagar. Fica a teu critério. 6 meses depois, a Evili recebe na casa dele um cheque de $25 mil e um bilhete dizendo assim: obrigado pelo rico conselho. E eu vou dizer uma coisa para vocês: o século XX começou em 1900 e em 1900, $25 mil era uma verdadeira fortuna. Tá bom? Qual era o conselho? Você não escreveu ainda? Não tirou nem foto? Aleluia! Aleluia! Você não entendeu o negócio ainda, acorda? Eu estou te passando uma notícia muito boa e algo necessário que nós precisamos aprender a fazer no dia a dia, não tem jeito, entende? Aprenda isso. Olha, o tempo é a matéria-prima de tudo, amém? Então não deixe para depois o que você pode fazer agora, porque se você adiar, o adiamento rouba de você os momentos de desfrutar a vida. Um dos grandes problemas da humanidade, das pessoas: adiamos o momento de desfrutar a vida. E o escritor de Provérbios nos ensina de uma forma tão gostosa, e todo mundo conhece. Observa a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena as suas provisões no verão, e na época da colheita ajunta o seu alimento. Provérbios 6:6-8, na versão Almeida diz: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e ser sábio, aprenda com ela. A formiga faz o quê? Há um conto que nós... Não, talvez essa geração Z não conheça, mas eu ouvi muito esse conto da formiga e da cigarra. Ouviram? Aí, as menininhas aqui ouviram o conto da formiga e da cigarra. Todo mundo já ouviu? Já ouviu? Não? Maravilha. Qual era a história? A formiga trabalhando o dia inteiro carregando folha e levando lá para o formigueiro, e a cigarra fazendo o quê? Cantando. Mas chegou o inverno. E no inverno a formiga tinha tempo para desfrutar a vida, e tinha comida para desfrutar a vida, e a cigarra, que passou o tempo todo cantando, tinha o que agora? Nada. Está entendendo o negócio? Então você tem que aprender isso. Bill Johnson diz uma coisa fundamental: a fé ofende tudo que é paralisia. As pessoas paradas, procrastinadoras, que não querem andar, se ofendem com tudo, machuca, pelo amor de Deus. Por quê? Porque as pessoas estão correndo. As formigas fazem parte da sociedade mais organizada que nós conhecemos. Eu não sei se ainda tem, mas eu fui muitas vezes, quando eu era jovem, no zoológico de São Paulo, e lá no zoológico tinha um formigueiro, numa caixa de acrílico. Era um negócio grande assim, quase o tamanho desse púlpito. Não sei se ainda tem. Alguém que foi no zoológico, não sei se viu. Você vê a lixeira da formiga. Gente, é algo extraordinário, onde ela armazena comida, tudo. Por quê? Porque ela é uma sociedade organizada. E além de ser uma sociedade organizada, ela é proativa. E ela busca resolver as suas atividades, fazer tudo o que ela tem que fazer para depois desfrutar dos benefícios dos seus esforços no tempo certo. Ou seja, ela trabalha no verão para no inverno ela poder colher. Então, pode até parecer que a formiga não... Gente, a formiga quando trabalha, ela trabalha de dia
e trabalha de noite. Eu não sei se vocês já viram. A formiga pega uma árvore, uma planta que ela vai pegar folha. E você vai lá de dia, de noite, ela está lá, colhendo as folhas daquela planta até que ela limpe a planta. É alguma coisa assustadora. Ela não desliga. Mas, de maneira correta, a formiga age pelos seus instintos. E os instintos que a formiga tem foram dados por Deus. E provê para ela o prêmio para o não adiamento. Ela tem sempre o que comer no inverno. Ela tem sempre o que comer no inverno. Então, quem trabalha no verão tem sempre comida no inverno. Então, quando eu fujo das tarefas diárias, eu comprometo os prazeres futuros. Quando eu fujo das coisas e dos meus compromissos e daquilo que Deus me chamou para fazer, eu comprometo completamente os meus prazeres no futuro. Quando eu deixo de fazer o que Deus colocou para mim fazer, o chamado que eu tenho, eu comprometo o meu futuro em todas as áreas. Por quê? Porque a vida tem ciclos. A vida tem ciclos. O chamado de Deus hoje para você é esse. Amanhã pode não ser mais. O que Deus quer fazer com você hoje é uma coisa, amanhã pode ser outra completamente diferente. Sabe? De vez em quando eu encontro crentes que ele acha que ele é dono da posição, do lugar, do cargo, do nome, do título, e tem uns que pensam até que são os donos da igreja. Nessa conversa, estava conversando com os pastores hoje, surgiu esse comentário: e a igreja? Eu falei: a igreja não é minha, é dele, é do Senhor. Eu não tenho igreja. Se eu tivesse igreja seria uma bênção, mas eu não tenho, e eu tenho consciência disso. Isso eu tenho consciência. Eu não sou o dono da igreja, a igreja é do Senhor. Eu sou apenas um administrador. E ainda para administrar, eu administro de acordo com a direção dele. Mas olha, você pode ter certeza disso, viu? A vida tem ciclos. Fala para o teu irmão aí, a vida tem ciclos. E quando você não respeita esse esquema, o ciclo que Deus tem para você, você se prejudica. Perde oportunidades. Eu conheço milhares de crentes que perderam oportunidades, foram passados para trás, ficaram perdidos no meio do caminho, perderam a oportunidade. Sabe? E há um fato fundamental: quem não tem o mínimo de disciplina para eliminar as tarefas diárias, sempre estará no modo apagar incêndio. Você não consegue fazer as tarefas diárias, você vai ter que apagar incêndio. O que é apagar incêndio? É cuidar do urgente. É cuidar do urgente. Isso é apagar incêndio. Com isso, você não vai ter tempo para se divertir, para fazer o seu hobby, para praticar um esporte, para curtir com a família, ou para fazer o que você quiser viver. Quem vive para apagar incêndio, quem é? Quem é? E você é bombeiro? Não, então você tem que cumprir as suas tarefas diárias, tem que atender o chamado de Deus, tem que compreender o que Deus colocou na tua mão, tem que compreender para que Deus te chamou e fazer o que Deus colocou na tua mão, porque você não é bombeiro para estar apagando incêndio e correndo atrás do urgente. Amém? Não deixe para depois o que você pode fazer agora. Qual é o efeito do adiamento? Preste atenção: rouba de você o senso de significado e de missão. Tiago diz assim: ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou para aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócio e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Tiago 4, 13 e 14. Então, quem vive por viver com a falsa impressão de ter controle absoluto da sua vida, precisa ler esse texto muitas vezes e decorar esse texto. Tiago sugere que a melhor forma de viver é acreditar que projetos de Deus são superiores para a humanidade. Por isso ele disse: se Deus permitir, se Deus quiser, nós iremos, nós faremos, nós realizaremos. Mas nós dizemos: eu vou fazer isso. Se sobrar tempo eu vou no culto hoje. Se não sobrar, Deus sabe por quê.
Foi por isso que Jesus ensina a orar. E no modelo da oração, Jesus ensina uma coisa: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ele ensinou. Queridos, olha para mim, é a vontade dele, que nós estamos aqui para fazer a vontade dele, não é a nossa. Não é a nossa, nós estamos aqui para fazer a vontade dele. Quando eu fizer a vontade dele, as outras coisas, já que falei 1 milhão de vezes, vão chegar em nós por osmose. Você não vai precisar de trabalho, você não vai precisar de orar. Jesus, eu quero trabalho, eu quero emprego. Não precisa, ele sabe. Você está fazendo a vontade dele? Alguém vai bater na tua porta e dizer assim: olha, estão precisando de um cara igual a você para trabalhar, você quer trabalhar? Gente, falar em trabalhar, eu fui chamado, olha, o ano que vem eu faço 70 anos, eu fui chamado para trabalhar. O cara ficou 3 semanas no meu pé: vem trabalhar comigo, vem trabalhar comigo. Eu falei: não vai dar, não vai dar, não vai dar, não vai dar. E não fui. Mas o cara queria que eu fosse trabalhar com ele. Pode um negócio desse? Não. Eu falei: ô Jesus, é honroso. Eu falei: é muito honroso o seu convite, mas eu não posso viver o seu sonho e deixar o meu. Mas por que isso? Não sei, mas Deus abre portas. Amém? Então, Jesus nos ensinou a orar de que jeito? Seja feita a tua vontade. Amém? Olha, Jesus oferece para nós uma fórmula para uma vida de significado e de missão. Presta atenção, a fórmula que Jesus nos dá para ter significado na vida e missão, que é uma coisa que nós precisamos entender. Eu estou aqui para fazer o quê? Eu estou aqui na igreja fazendo o quê? Ah não, eu vim receber uma bênção. Bom, se você não orou o Pai Nosso, nem bênção vai ter, né? Se você não está obedecendo a oração do Pai Nosso. Como é que é a oração do Pai Nosso? Seja feita a tua, aleluia. Nem isso você vai ter, tá bom? Bom, por aí você pode até encontrar um cara que diga que você vai ter, mas é mentira, viu? Não tem não. Porque eu creio na Bíblia. Querendo ou não, eu creio na Bíblia. Tem gente por aí que tem uma Bíblia diferente, distorce a interpretação, mas não tem jeito. Agora, o que é que Jesus nos ensina? É uma fórmula simples. Mateus 6:33, que todo mundo conhece. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o quê? O reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhe dará todas estas coisas. Eu estou lendo na linguagem de hoje, tá? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É a versão Almeida, tá? Essa versão aqui é até mais gostosa de ler, né? Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus. Amém? Estamos virando o ano. Faça um propósito com Deus, diga para Ele: Senhor, 2024 é o Senhor em primeiro lugar na minha vida. Não deixe para depois o que você precisa fazer agora. Mas vamos abrir uma exceção, né? Diga para o Senhor: 2024, Senhor, eu vou fazer a tua vontade, eu vou colocar o Senhor em primeiro lugar. Seja obstinado na busca da sua missão. Não perca mais tempo. Receba essa promessa bíblica. Amém? E a promessa é essa: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão a orar e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração, e eu me deixarei ser encontrado por vocês. Aleluia. Jeremias 29, 11 a 14, todo mundo conhece de cor e salteado. Amém? Agora, por que tudo isso? Porque é uma promessa de Deus para nós. Porque é uma promessa de Deus. Então, o que Deus espera? Que você entenda o seu plano. Olha, quando nós falamos de fazer a escola bíblica ministerial, não pensem vocês que vocês vão estudar teologia não, viu? Vai ter teologia não. Não vai ter escatologia, não vai ter hermenêutica, não vai ter homilética, não vai ter soteriologia, não vai ter nada disso. Nada disso, nem introdução ao Velho Testamento, nem introdução ao Novo Testamento. Nós vamos aprender, sabe o que não? O beabá. Nós vamos estudar num livro chamado Caminho Suave. Alguém estudou nesse livro? Ninguém. Tem uma irmã ali corajosa, tem outra lá, 2, tem 3 aqui corajosos que estudou no Caminho Suave. Sabe? Lá você aprendia a ler.
Aprendi a ler sem fazer. Como é que chama essa escola de hoje que tem aí, que as crianças fazem? Tem a creche, depois da creche tem o quê? EMEI? Sem fazer EMEI, sem fazer nada disso. Eu entrei no primeiro ano, nunca tinha feito creche nem EMEI. Sentei lá e tinha uma cartilha Caminho Suave na minha frente, e com aquela cartilha eu aprendi a ler. Em 6 meses eu lia e escrevia. Hoje o cara está no 9º ano, olha para minha cara e fala assim: professor, não escreve em letra de mão que eu não sei. Rapaz, eu tinha vontade de catar o sujeito pelo colarinho, viu? Aconteceu comigo. E lá na lousa eu tinha raiva, eu vou escrever, vou botar esses caras para escrever. Os caras me enchiam passando, botar eles para escrever. Escrevi o texto lá. Professor, você escreve em letra de mão, eu não sei, tem que fazer em letra de forma que eu não sei escrever em letra de mão. 9º ano, eu não sei escrever em letra de mão. Eu estava lá, querido, 1º ano, eu sabia escrever tudo em letra de mão. Meu nome, o nome da rua que eu morava, a cidade, Por quê? Porque eu estudei Caminho Suave. Pois é, escola bíblica ministerial, nós vamos aprender beabá. O que é salvação? Eu fiz uma pergunta para o cara: o que é salvação? Me descreva o plano da salvação. O que é? Como é que eu sou salvo? Tem que aceitar Jesus. Sim, até aí é o padrão. Me descreva o plano, biblicamente. Me mostre na Bíblia como é isso. É isso que nós vamos aprender, tá? Vai ser chato pra caramba, viu? Vai ser chato pra caramba, mas vai acontecer. Mas eu não vou contar essa história, não. Por que eu estou falando tudo isso? Por uma coisa só: você não pode deixar para amanhã o que você precisa fazer agora. Você tem chamado, foi adornado de dons, tem promessa de Deus para a tua vida, e não pode parar. Amém? Amém? E por que nós somos? Por que tudo isso? Porque a Bíblia me diz que nós somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos o quê? Boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Esse é o teu chamado. Você foi criado por Deus para realizar em Cristo Jesus boas obras. Não é em você, é em Jesus que você vai fazer. Aprenda isso: eu vou fazer em nome de Jesus. É por Jesus que eu vou fazer. A obra não é minha. Aquilo que eu falei, eu não sou dono da igreja. A igreja é dele, e eu estou fazendo para ele. A boa obra é essa. E qual é a boa obra? O texto que ele já preparou antes para nós as praticarmos. Na versão alemã ele diz que de antemão ele preparou para que nós as praticássemos. Eu vou praticar a obra que Deus tem a fazer de antemão, porque ele preparou para mim. Amém? A palavra criação no grego é poema. Tem até uma igreja com esse nome, não tem? Uma igreja famosa aí. É aquilo que foi feito, traduzindo literalmente, uma obra das obras de Deus como Criador. Nós somos esse poema personalizado, escritos pela mão do Criador. O nosso senso de missão nasce na nossa origem. Qual é a nossa origem? Sou criatura de Deus, fui criado por Deus. Depois de ser criado, eu passei a ser filho. Ele me adotou como filho. Então eu tenho origem, eu tenho pai, eu tenho família, eu tenho pedigree para fazer o que eu tenho que fazer. E aprenda uma coisa: a vida passa muito rápido. Para você não se arrepender como eu me arrependo. Eu estou aqui pedindo: Jesus, me dá mais 20 anos. Se o Senhor me der mais 20 anos, eu vou a fundo. Eu não quero saber. Mas eu sei que eu não vou ter 20 anos. Está entendendo? Mas eu estou pedindo: Senhor, me dá. Se o Senhor me der, eu vou. Mas se o Senhor não me der também, eu vou até onde puder ir. Entendeu? Mas eu tenho que ir com o quê? Com vontade, com gana, porque eu sei que a vida passa muito rápido. Então não perca tempo. Esse é um momento de crescimento para você, para a tua vida. É um momento de crescimento como pessoa. É um momento de crescimento como crente. É um momento de crescimento como uma pessoa que recebeu o chamado de Deus, como uma pessoa que recebeu o dom de Deus, como uma pessoa que recebeu unção, ordenação para ser obreiro. Então é um momento, esse é o teu momento. É um momento de crescimento da igreja, é um momento, e nessa dimensão, nesse dimensionamento, nesse empoderamento, você não pode parar, porque Deus quer fazer grandes coisas através da sua vida. O salmista escreve no Salmo 119, no verso 60, um texto maravilhoso: eu me apressarei e não hesitarei em obedecer aos teus mandamentos. Aleluia. Olha para mim. Eu
não hesitarei em obedecer aos teus mandamentos. Eu não estou aqui para receber ordem de diabo, eu estou aqui para obedecer os mandamentos de Deus, eu estou aqui para fazer a vontade de Deus. Ei, Deus está cansado de falar com você. Amém? Deus está cansado, não adianta, você corre para lá, corre para cá, mas Deus está careca de falar com você. Ô João, tome posição. Ô Maria, acorda para a vida. Eu te dei um dom, eu te chamei, eu fiz isso com você, eu fiz isso. E o que você está fazendo aí? O que você está fazendo, que você está dormindo? Deus está cansado de falar, irmãos. Aí depois começam a acontecer coisas e você vai lá, Senhor, tem misericórdia. Ele disse bem claro lá no Jeremias 29:14. Lembra disso? Eu serei achado de vós, ou deixarei que vocês me encontrem quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Aleluia. Está entendendo o negócio? Aí o salmista vem e diz: eu me apressarei e não hesitarei em obedecer os teus mandamentos. Então, retornando àquilo que eu falei lá no começo, o que você acha de nós ajustarmos a nossa vida nos moldes de Jesus, hein? Porque só a partir dele nós vamos viver uma vida sem vazio, sem desperdício, sem arrependimento. E entenda, se Jesus for o maior influenciador, ou o maior influencer da tua vida, cada dia a tua vida vai ter um grande significado. Porque hoje o grande segredo é esse, né? Quem é o teu influencer? Você está seguindo quem? Sabe? E eu olho para as pessoas que as pessoas estão seguindo, e eu digo, gente, influencer é uma caixa vazia. Me perdoe os influencers, mas influencer é uma caixa vazia. Gente, tem uns negócios que eu morro de rir. Eu vejo as crianças atrás, agora, até as crianças, bebê, atrás de influencer. Vocês já viram? Aí eu fico, outro dia eu estava lá, tinha a filha da vizinha, estava assistindo lá o JP e Maria Clara. Meu Deus do céu, é uma caixa vazia. Eu estou orando para o teu influencer se chamar Jesus. Eu estou orando para que o influencer do teu filho se chame Jesus. Eu estou orando para que o tablet do teu filho seja uma Bíblia. Eu estou orando para que o teu tablet seja uma Bíblia, que você se posicione nele. Amém? Se Jesus for o influencer da tua vida, cada dia a tua vida vai ter um grande significado. Então chega de adiar o mais importante. Aplique o que você aprendeu hoje. Amém? Porque você poderá, a partir de hoje, influenciar e abençoar pessoas, conquistar exponencialmente e aprender verdadeiramente a desfrutar a vida e a ter uma vida, ou a viver cheio de significado e de missão. Amém? Eclesiastes 12:1 diz: lembra-te, ou lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá: não tenho satisfação neles. Aprenda isso. Vai chegar o dia que você vai envelhecer, sabe? E eu aprendi, gente, que coisa boa, eu aprendi, viu? Velho não é na idade não, viu? Velho é aqui, ó. Coisa triste, viu? Velho está aqui, não está na idade não. Tá, a idade te limita, não é? Eu tenho algumas limitações já. Outro dia eu fiquei com vergonha. Os meninos sobem isso aqui, essas crianças que dançam sobem aqui. Tá lá no chão, ela bota a perna aqui e sobe. Para descer é a mesma coisa, ela faz assim, bum, desce. Eu não desço, eu tenho algumas limitações. Mas a cabeça, queridos, tá voando baixo. Vai embora, não tem problema, tá? Então, o que ele está dizendo? Lembra agora nos dias da juventude, você é novo. Lembra dele, ponha ele como teu influencer, amém? Quer começar? Comece assumindo a responsabilidade pelo teu chamado. O Senhor te chamou. E o Senhor te chamou para fazer a sua vontade, para trabalhar na sua obra, para exercer o seu ministério, para usar os seus talentos, ou os talentos que te foram dados por Ele. Use-os.
faça a vontade de Deus, trabalhe na sua obra, cumpra o seu chamado, seja dispenseiro do ministério que te foi entregue. Não recue, não se distraia com as coisas do caminho. A gente se distrai muito com as coisas do caminho. Eu vinha pelo caminho conversando com a minha esposa e falei: você lembra do profeta novo e do profeta velho? Alguém já leu essa história? Vamos ver aqui agora. Alguém já leu a história do profeta novo e do profeta velho? Pastora Janira, pastora Nilda, pastora Adriana, vamos lá. Mais alguém que leu a história do profeta novo e do profeta velho? Vou contar um segredo para vocês. Está na Bíblia, viu? É um sinal que a gente precisa começar a escola bíblica ministerial correndo, né? Porque precisa ler a Bíblia. A história do profeta novo e do profeta velho é algo extraordinário. Aprenda uma coisa: Deus levanta um profeta novo, lindo, maravilhoso. Vou terminar já, hein? O profeta novo recebe uma ordem de Deus. Você vai, profetiza lá contra o altar, contra o sacerdote, e você vai calado pelo caminho, não cumprimenta ninguém. E quando você voltar, não volte pelo mesmo caminho e também não fale com ninguém. E ele foi. Chegou lá e profetiza. O sacerdote disse: eu vou te matar, desgraçado. Veio com essa conversa fiada do meu lado, não. E quis matar ele, levantou o braço com um porrete para matar ele. Quando levanta o braço do sacerdote ficou duro. O cara teve um AVC, sei lá o que teve, o cara não conseguia. Pronto, se arrependeu. O profeta orou, o braço do homem sarou e tal, e ele saiu para ir embora. Mas tinha um profeta velho lá. E o profeta velho sai, encontra ele no caminho e fala: eu também sou profeta. Só faltou ele falar uma outra palavra: xarabacaia. Mas ele disse: eu também sou profeta. E o Senhor mandou você ir lá em casa tomar um café, comer um pãozinho fresquinho que eu fiz. Depois você vai embora. Ele foi. Por que ele foi? Por que ele foi? Porque ele ouviu uma palavra. E que palavra ele ouviu? Eu também sou profeta. Gente, eu ando tão assustado com essa palavra. Você liga o YouTube e encontra um animal lá que diz: eu também sou profeta. Não dizima mais a igreja não, que dízimo é coisa do Velho Testamento. Eu também sou profeta. Tatuagem não é pecado, faça tatuagem. Eu também sou profeta. Adultério não é pecado não, irmão, é uma válvula de escape do teu casamento. Eu também sou profeta. Deixa eu ficar quieto. Olha a fonte que você está bebendo e a fonte onde você está comendo. Olha o que você está colocando dentro da tua casa e na tua mente. Porque a palavra é a mesma, viu? E ele era profeta mesmo. E depois Deus usa ele e fala para o cara: mano, quem mandou você voltar? Não, mas o senhor falou. Eu não. Quem falou foi ele, o profeta aí que falou, mas não foi eu não. O que eu falei com você? Quem usa o profeta? Deus mandou recado para o rapaz? Não, ele deu. Quem deu a ordem para o profeta novo? Quem deu a ordem para o profeta novo? Foi Deus. E a ordem foi direta. É aquilo que a gente fala no nosso evangeliquez. Foi um rema. Ele recebe uma ordem direta de Deus. Ei, quem te chamou para a obra? Foi o Alexandre. Quem te deu dons? Foi o Alexandre. Quem te ordenou? Foi o Alexandre. Ei, quem te adornou de dons? Foi o Alexandre. Quem colocou o talento na tua mão? Foi o Alexandre. Então continue enterrando. Continue fazendo do teu jeito, que vai aparecer um cara na tua vida e vai dizer: eu também sou profeta. Vem pra cá. Ok, eu também sou profeta. Você vai ver o que vai acontecer. No meio do caminho ele encontrou um leão. Leia a história. Gente, eu não lembro se é primeiro ou é segundo livro de Reis. Segundo? É segundo Reis? Eu não me lembro. Primeiro livro de Reis. Fala o capítulo aí para mim. Esse menino é bom de Google, viu? Primeiro livro de Reis 13. Primeiro livro de Reis, capítulo 13. Olha aí, ó. Primeiro livro de Reis, capítulo 13, viu? Abra suas Bíblias, leiam a história do profeta velho, do profeta novo. Vocês vão entender o que é que está acontecendo. Agora que você sabe a verdade,
Por que é que você vai deixar para depois o que você pode fazer agora? Amém? Você já sabe a verdade? Entendeu o que eu falei? Por que você vai deixar para amanhã o que você pode fazer agora? O texto bíblico diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Deixa Deus te usar. Vamos